Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Petro Women Talk Podcast, a vossa plataforma sobre tudo que tem a ver com o nosso setor de petróleo e gás, uma indústria dinâmica, robusta e que tem muito para oferecer. O tema de hoje é um tema muito interessante e um tema local. O que trazemos hoje é o conteúdo local do setor de petróleo e gás. E não poderíamos ter essa conversa sem falarmos com uma das experts de conteúdo local do nosso país, quiçá do nosso continente. Temos aqui em estúdio Berta Issa. Boa noite, Berta. Boa noite, Teresa. Boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Uma honra ter-te aqui conosco hoje. Sei que muitos aí de casa já conhecem a Berta, mas nós vamos fazer uma introdução para aqueles que não conhecem. Berta Issa é a fundadora e CEO da empresa de consultoria Inga Rose. Conta com uma vasta experiência em estratégia e finanças, em posições de gestão no setor de petróleo e gás. Tem uma carreira marcada pela paixão pela igualdade e inclusão e lidera a ASEA, que é a Associação de Empresas Autóctones para a Indústria Petrolífera de Angola. É membro do Conselho Consultivo do Fundo Africano de Investimento, TAF, que é dedicado a combater as desigualdades no acesso à capital e oportunidades para empreendedores africanos. Também atua no Comitê de Gestão da Mohato Energy Angola, que promove a inclusão e a equidade das mulheres no setor energético. A sua visão é um futuro onde talentos africanos prosperam e transformam o continente. Uau, adorei essa frase, Berta. Então, o que é que tu nos podes dizer sobre a Berta, para além daquilo que nós lemos aqui? Boa noite, Teresa. Antes de mais, Uhum. agradecer pelo convite, parabenizar esta plataforma que tu criaste para dar voz aos talentos angolanos. Obrigada. Vamos aí. Berta Issa, portanto, cristã, casada, 3 filhas. É um lado que a sociedade não conhece, me conhece mais como a presidente da ASEA, a empresária, mas toda a minha história e tudo o que eu faço hoje tem muito a ver com aquilo que eu vivenciei e as minhas experiências de vida na minha infância, adolescência, como jovem mulher e agora jovem também. Exato. Sim, portanto, aos 2 anos os meus pais mudaram-se para Portugal. O meu pai em bolsa de estudo, a minha mãe acabou por ser transferida em comissão de serviço. Aos 18 vou para os Estados Unidos, num programa de bolsas da Sonangol. Ok. Sou licenciada em finanças, mestrado em estratégia e depois defendi a minha tese na China. Mudou a minha cabeça completamente. Imagino. Tanto, e depois vim para Angola, que é minha paixão e também o meu calcanhar de Aquiles. Porque disseste bem, tudo que eu penso é em transformação, penso em transformar sempre tudo. Basta entrar num sítio, num projeto, numa empresa, quero sempre olho e vejo como é que eu posso mudar o estado de algo onde eu entrei. Então estou sempre a pensar em transformação. Transformar. E a transformação só pode ser feita com pessoas. E é por isso que eu falo de um futuro onde nós, os jovens, não é, angolanos e africanos, possamos usar o nosso talento para poder transformar efetivamente o nosso país Exato. e o continente. Mas sim, é isto que eu acredito e é um pouco também. Na verdade, é um pensamento global, mas com uma ação local, não é? De alguma forma, precisamos pensar grande, termos ambições, mas começando onde nós estamos, né? E aí traz-nos para o conteúdo local, né? O que é o conteúdo local, na verdade, para o setor petrolífero, Berta? Ok. Sabes que há uns anos atrás eu estive num canal televisivo e fizeram-me essa pergunta e eu respondi que o conteúdo local é manter os locais contentes. E virou meme. Pois. Estás a ver? Eu acabei por ficar famosa, né? No grupo das minhas filhas. Oh, uau, imagino. Elas não querem saber porque estão a rir. Exato, elas só... Não querem ver os views. E então, e aquilo... E acabei que, por não dar contexto, e vou chegar lá, não é? Portanto, falando de maneira técnica, não é? Para ser aceito pela sociedade, não é? Tanto conteúdo local é a exigência e o incentivo de empresas, vou falar no setor petrolífero, né?
empresas exploradoras ou produtoras e distribuidoras de petróleo e gás, não é? Usarem os serviços, os bens, não é? Das empresas locais, dos Exato. fornecedores. Produção interna, produção local. Sim, portanto, se tivermos produção, sim, usar a produção local, e a produção local pode ser não só a nível de produtos, produzir desde a válvula ao prego, o que não acontece neste momento, porque nós temos toda a nossa indústria do setor petrolífero deslocalizada do país, está fora do país. Exato. Hoje, o que é que nós temos para oferecer às empresas exploradoras e produtoras de petróleo é bens que nós importamos e serviços que nós prestamos. Portanto, essa exigência e incentivo. E em Angola hoje é obrigatoriedade, é obrigatório, porque nós temos uma lei de conteúdo local 71/20, de usarem tanto os fornecedores locais e prestadores de serviços locais. Exato. A ACEI é uma associação que representa as empresas 100% Angolanas, ok. E então nós durante os últimos, estamos em 2015, nos últimos 6 anos, temos estado a fazer um trabalho no sentido de mudar uma percentagem de participação das empresas locais, que é hoje de 2%, de apenas 2%. Uau, 2%. É isso. Em todo o setor. É isso. Uau. É mesmo uau. De 2% para 20%. Portanto, nós queremos que a lei seja realmente implementada, que realmente se veja a obrigatoriedade, a exigência, não é? De usarem os fornecedores locais, os bens, os serviços, a mão de obra local, os jovens talentos que eu falei, no setor petrolífero. No setor petrolífero. E eu imagino, aliás, como temos noção, o setor petrolífero é um setor internacional, não é? As grandes empresas são internacionais e a Angola não é exceção. Como é que fica a questão em termos da qualidade do serviço local, ou seja, em termos de mão de obra local? Sabemos que é uma indústria muito rigorosa, ou seja, em termos de excelência, de qualidade do produto, é no mais alto nível. Como é que nós estamos, nós locais, o serviço local, em termos de apresentar ou cumprir estas exigências do setor? Pois, hoje o grande obstáculo de uma implementação efetiva do conteúdo local é uma narrativa deturpada sobre as capacidades locais, não é? E por que eu digo que é uma narrativa deturpada? Porque o país formou muitos quadros. O país formou mais de 1000, tanto nós estamos dezenas, centenas, mais de centenas de milhares de quadros angolanos. Estes quadros voltaram para o país, começaram a voltar a partir de 2000, uns vieram antes. O pai foi bolseiro em 70 e tal, voltou em 80. Ok. E então, nós formamos o que é o mais importante, que é o capital humano. Temos capital humano na mesma quantidade que lá fora a nível de qualificação? Não. Ok. Mas hoje o setor já tem um número bastante elevado de quadros angolanos qualificados. Uau. Hoje não se pode negar isso. Hoje os números falam por si. Não só falam por si na formação que tem sido feita, no investimento que tem sido feito a nível de capital humano, que é o necessário para se prestar os serviços, não é? Como grande parte dos quadros, não é? Fizeram carreira nestas empresas internacionais. Exato. Fizeram carreiras na Total, Chevron, Exxon, ficaram há largos anos nas operações, em empresas prestadoras de serviços que nós temos aqui, estrangeiras, e simplesmente depois de um percurso natural na sua carreira profissional, decidiram abrir as suas empresas. Acharam que eles poderiam contribuir mais, ter mais impacto abrindo as suas empresas. Eles abrindo as suas empresas conseguem criar postos de trabalho, conseguem apostar tanto no desenvolvimento do capital humano do país. Só que quando estes grandes quadros que fizeram carreira na indústria, em empresas estrangeiras, muitos deles tiveram alocados anos e anos no exterior do país, em outras operações, tal como tu disseste, é um setor internacional.
pela empresa Uhum. ser angolana, deixa de ter capacidade de narrativa. E o continente sempre sofreu ao longo dos Exato. últimos séculos, né? Nós temos sido vítimas de narrativas que não permitem o desenvolvimento, tanto do nosso Do nosso continente. E é o continente. nosso problema que nós temos em Angola. Exato. Ah. E neste caso, qual é o papel da ceia na prática em de alguma forma diminuir este gap ou alterar a narrativa que tanto se propaga de que realmente não temos quadros suficientes ou que não tem empresas capazes angolanas? Qual é o papel da ceia neste sentido? Pois, o que é que nós fizemos? Quando nós verificamos, em 2019, foi quando decidimos tanto abrir a ceia, não é? Portanto, constituir a associação, nós decidimos que precisávamos de uma lei para regular o setor. O setor. Porque é uma questão de mentalidade. Tanto, se é uma questão de mentalidade, então traga-nos uma lei que diga que faça com que exista uma exigência de contratarem as empresas angolanas. Exato. E então, primeiro o que nós fizemos a ceia, tanto promovemos a criação de uma lei. Graças a Deus houve a tempestade perfeita, porque o ministro atual também acreditava que uma lei para o conteúdo local era importante. E então hoje, tanto, nós temos um decreto presidencial. Foi a primeira coisa que nós fizemos, tanto trazer o assunto à mesa e ser debatido. Exato. Depois disso, o que é que nós decidimos? Ok, mais uma vez, como simplesmente a lei não é o suficiente, precisamos de uma lista de exclusividade. Ok. Uma lista de bens e serviços que digam à indústria, olha, a indústria é o seguinte, vocês podem ficar com 80% dos bens e serviços, deem às empresas internacionais, não é? Mas tem estes bens e serviços que têm que ser adjudicados às empresas angolanas. Exclusivamente. Sim, às empresas angolanas. E nós pegamos, falando com o regulador do setor, dissemos, e temos aqui empresas angolanas capazes, porque o regulador disse, olha, vocês pelo menos precisam de apresentar 2 ou 3 empresas. Nós dissemos, ok, apesar que o setor é dominado apenas por 4 grandes empresas prestadoras de serviços estrangeiras, a nós vocês querem que seja obrigatório que nós apresentamos por serviço 2 ou 3 empresas. Sim, uma lista exaustiva de empresas. Mas ok, lá apresentamos e propusemos que, já que existe uma questão de preocupação a nível das empresas poderem, de alguma maneira, interromper o bom funcionamento do setor por termos angolanos a prestarem esses serviços, não é? Vamos escolher certos serviços, não é? Tipo como fornecimentos de válvulas, de EPIs e por aí adiante, que permitam pelo menos nós entrarmos no setor, ganharmos robustez financeira e depois irmos desenvolvendo as nossas equipas. Para dizer o que é que nós temos feito. O nosso trabalho é esse, é sempre garantir que é dada a oportunidade às empresas angolanas de maneira sustentável, num ambiente que é bastante adverso, difícil, completamente. Não é justo, é cheio de práticas de exclusão para as empresas angolanas não entrarem. E então o nosso trabalho é sempre esse, é sempre estar, o americano diz advocate, tanto advocacia, tanto, Exato, não é? exato. Não sei se estou a traduzir bem, mas no sentido de promover narrativas positivas, não é? E o conteúdo local precisa disso, É não é? isso. Na verdade. Já são muitos e grandes desafios que as empresas enfrentam, mas com a experiência que a Berta traz-nos aqui no âmbito da ceia e mesmo antes da ceia, quais é que poderia elencar que são assim os maiores desafios para as empresas? Olha, primeiro, no nosso setor é a questão da oportunidade. Precisamos que nos dê a oportunidade, olha, ok? Adjudicação de contratos. Nós fazemos parte de tudo o que é concurso. Exato. Portanto, não estamos à espera que nos dêem de mão beijada, apesar que a história mundial mostra-nos que foram ações deliberadas dos governos, não é?
que fizeram que as suas economias crescessem a partir do conteúdo local. Eles pegaram e disseram, olha, estes serviços, estes bens são dados às empresas locais. Tanto, mas sonhamos um dia que aconteça isso. Exato. Esta dizer, ok, é para dar, é para adjudicar, acabou, não é preciso concurso. Ok. Daqui escolhermos, noutros países escolheram X empresas que eles certificaram e disseram, ok, destas empresas e vocês peguem e subcontratem outras empresas angolanas. Mas não acontece, então, nós fazemos parte dos concursos. Geralmente, a adjudicação, quando acontece, não é transparente. Portanto, acabamos por não ser adjudicados os serviços ou o fornecimento dos bens, mas não somos informados. Não existe uma justificativa. Não. Sim. E a expectativa é importante. Por quê? Para nos ajudar a preparar, para dizer, ok, eu não consegui, porque o preço não era dos mais competitivos, ou a minha proposta técnica não foi a melhor. Portanto, nós precisamos desse feedback para que realmente haja um desenvolvimento do conteúdo local. Tanto para além da oportunidade e da transparência na adjudicação dos concursos, temos também práticas de exclusão. Práticas de exclusão como, por exemplo, o setor petrolífero permite, temos um aviso 20/12 do BNA que determina que no setor petrolífero as empresas estrangeiras podem receber pagamentos em divisas no país e nós, empresas angolanas, não. Só por aí já tem uma grande diferença. Se nós estamos a falar de um setor cuja a produção é feita quase que fora do país, estarmos ou seja, já fica quase que em pé de desigualdade das empresas nacionais e as estrangeiras. É por isso que eu digo que é um setor que não é justo, não há equidade, é muito adverso, difícil. Então, o que é que acontece? Nós pegamos e temos que receber em kwanzas. Depois, para ver esta transferência de valores para o exterior do país em dívidas para pagar pelos bens, né? Tal como disseste, temos uma cadeia de valor toda de suprimento do setor está no exterior. Tal como eu falei no início, nós temos toda uma indústria deslocalizada, é por isso que eu chamo de setor petrolífero, porque não é indústria petrolífera, porque a nossa indústria não está aqui. Não, está lá fora. Nós temos o setor aqui. Sim, tem o setor, e então nós estamos a promover milhares e milhares de empregos no exterior do país, a partir de outras indústrias, estás a ver, que são criadas lá para fornecer em Angola. De realçar que nós só em OPEX, o setor consome todos os anos 18 mil milhões de dólares OPEX. Então são 18 são os custos operacionais. Os custos operacionais. E então, portanto, só o facto de nós recebermos em moeda estrangeira, em moeda nacional, Kwanza, e as outras empresas receberem em dívidas, tu já vês, já traz um grande impacto e negativo para o lado, obviamente, dos angolanos. Pois, depois, mais a questão, primeiro, não conseguimos transferir e a desvalorização do Kwanza. Da moeda nacional. O que acontece? Nós, quando emitimos uma fatura, a fatura, permite-nos comprar, sei lá, 100 mil dólares em material, mas com a desvalorização que tem acontecido, não é? Nos últimos tempos, quando recebemos o pagamento, só nos permite comprar 90 mil dólares de produto no exterior. E portanto, o que faz uma grande diferença depois no resultado, mas né? É isso. Exato. É isso, isto não nos permite, e depois o mais grave nisto é que tira-nos a previsibilidade dos nossos lucros. Quando nós não temos a previsibilidade dos nossos lucros nas nossas operações, nós não conseguimos investir no capital humano. Não conseguimos investir no desenvolvimento. Então, simplesmente pegamos e usamos os recursos, os nossos valores para as operações. Para quê? Para que não exista a narrativa de que, olha, está a ver as empresas angolanas? Trouxe disrupção no setor. Teve que parar, agora já não tem. Não consegue importar, pagou, recebeu. Então, as pessoas nunca vão analisar que nós não conseguimos pagar por causa do ambiente cambial do país. Temos esta questão. Temos a questão dos prazos de pagamento. A questão dos prazos de pagamento no setor são de 90 dias. Ok, nesse caso, o pagamento das empresas petrolíferas para os prestadores de serviço. Tá vendo? E mesmo os prestadores de serviços principais,
para nós, empresas locais. Que às vezes subcontratam a empresas Sim, locais. e é o modelo, tanto quem fica com o contrato principal são prestadores de serviços estrangeiros que acabam por subcontratar. Ok. E então, tanto pode ser tanto das empresas como os prestadores de serviços. 90 dias é o prazo médio do setor, que é muito largo. Para uma economia como a nossa, que precisa de sangue para Para bombear, exatamente, a sim. economia, Precisa de injeção. nós não podemos dar o luxo de ficar 90 dias À espera do de um pagamento. pagamento, porque nós precisamos dinamizar a economia. E investidores, nós falamos sempre muito de potenciais investidores. Investidores investem em países onde a economia é dinâmica, onde o ambiente de negócios é dinâmico. Eles veem, tá a ver, veem as pessoas na rua, tá a ver, é só o facto de aterrar no país e verem a dinâmica tá a ver, de que se passa na rua. Eles dizem, não, isto é um bom país para investir. Não, nós ficamos 90 dias. Para além dos 90 dias, há os atrasos nos pagamentos. Quer dizer, ainda pode ser mais do que 90. E é atualmente. Nós estamos em média de 180 dias à espera do pagamento de uma fatura. 6 meses. É isso. Isto é a prática do setor. Isto é E o que é que a empresa faz durante esse tempo que está, ou seja, continua a prestar o serviço? Nós temos que, porque esta possibilidade de parar para esperar o pagamento não existe. não existe, não pode. Primeiro, por causa da narrativa. Segundo, por causa dos postos de trabalho. Nós não podemos dar ao luxo de parar de prestar serviço. Mesmo as pessoas, os trabalhadores, chegamos a alturas que os nossos salários começam a ser pagos com atraso, não é? É uma não opção não prestar serviço. Pelo menos o trabalhador, as nossas equipas, né, os nossos quadros saem de casa, não é? Têm um propósito de sair de casa, não é? Ir prestar um serviço, fazer algo pela sociedade. Também muitos pais e mães não querem ficar em casa. O que é que os filhos também vão olhar? Não pode, isso não é uma opção, não prestar o serviço. E acho que também esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Então nós prestamos os serviços, ficamos 180 dias sem receber os valores. Mais uma vez, isso asfixia a nossa tesouraria. Nós estamos sempre, não conseguimos estar num momento em que nós estamos calmos para desenvolver o nosso negócio. Exato. Para olhar e dizer, ok, a Márcia, o Quilamba, eles são excelentes quadros, deixam-me pegar e apostar neles, mandar-lhes para o exato. exterior do país, saber fazer um desenvolvimento. Não dá. E então temos essa questão dos prazos de pagamentos que acabam com a nossa tesouraria. O que é que acontece? Nós, a ceia, não é? E o ambiente de negócio em si vai sempre moldando-se a estes desafios do setor. Exato. Então, a primeira solução que arranjou-se muito antes da ceia para a questão do pagamento de kwanzas no país foi nós elaborarmos contratos consórcios. Ok. Isso mesmo, as operadoras concordaram e mesmo eles solicitaram que isso acontecesse. O que é contratos consórcios? É dizer, ok, vamos prestar este serviço, tanto fornecimento de limpeza de tanques. Exato. E o serviço de limpeza de tanques, vamos prestar este serviço e então fechamos um contrato em que paga-se uma percentagem aqui no país e a outra percentagem ou paga-se ao nosso parceiro técnico. Exato. Porque acontece muitas das vezes, há serviços que são bastante especializados, que nós ainda não dominamos, ainda não temos o conhecimento, então fazemos parcerias. As parcerias servem para isso, para que haja uma transferência do conhecimento. Toda a sociedade, todo o negócio desenvolve através de parcerias. Exato. Eu trago o meu conhecimento, tu traz o teu conhecimento. Então, e juntos podemos fazer algo bem maior do que sozinhos. É isso. No caso, o parceiro técnico entra com know-how, né, que vai, obviamente, conduzir o trabalho. O parceiro angolano, de alguma forma, conhece a terra e conhece, ou seja, tem domínio de alguma, ou seja, de lei, legislação e meios administrativos. E depois o pagamento é repartido
sentido, Nem então. mais, é Ok. isso. Muitas das Uhum, vezes tem a parceria técnica, em que o parceiro vem com conhecimento, uhum, não é? uhum. Portanto, e depois tem aquelas parcerias que têm a ver com a questão financeira mesmo, por Ok. causa das nossas dificuldades de transferir dinheiro para o exterior. Uhum, O que é que nós fazemos? Portanto, temos um parceiro que ele diz: ok, nós vamos fornecer os produtos, uhum. não é? A crédito, ou Ok. então vamos fornecer mão de obra especializada, Uhum. não é? Eu assumo o custo, Hum. porque E o nós estamos, risco? sim, porque nós estamos com uma tesouraria debilitada, Pois. não é? Porque nós temos que ser criativos, não é? E então assumo este custo e quando pagarem-nos há repartição. Ok. X vai para o parceiro, Uhum. muitas vezes vai para contas nossas mesmos que nós tivemos que criar, empresas nossas que criamos no exterior para poder Ok. pagar o O parceiro parceiro no estrangeiro, estrangeiro. exato. Portanto, nós ao longo dos anos, nós fomos arranjando soluções para os desafios que nós temos no setor e uma delas é os contratos consórcios, Hum. que nos permitem não só a resolver o desafio da transferência de valores, Valores. como a questão da transferência de tecnologia e de know-how. Uhum. O ano passado, um iluminado no setor, não é? Como eu costumo dizer, uma mão invisível, diz que as empresas angolanas não podem beneficiar mais de contratos consórcios. Ok. Tá. Porque isso retira a exclusividade do Uhum. regime de ser 100% angolana. Plano. Sim, isso é uma interpretação. Ok. Uma das. Uma das Exato. Pode interpretações. ter outras, não é? Sim, é Sim. isso. Uhum. Contudo, tu tens que olhar para o princípio da lei do conteúdo local. Exato. Portanto, tu tens uma interpretação dentro da lei de conteúdo Uhum. local, uma frase que faltou uma vírgula, ou Uhum. aumentas um ponto, e pega-se, e de vez de olharem e dizer-se que, ok, não, a lei do conteúdo local é para promover, fortalecer, integrar as empresas angolanas no setor. É para desenvolver o capital humano, é para haver transferência de tecnologia e inovação neste país. Uhum. Tu não se pode tomar uma medida que vai contra um princípio, Exato. um objetivo. E asfixiar, de alguma Sim, forma, é que isso, poderia ser o potencial das empresas. é isso. E então Hum. foi cancelado os contratos consórcios, foram cancelados Ok. os contratos Mas em todos os regimes daquilo apenas dos apenas de exclusividade, ou onde, seja, ainda é possível se obviamente tiver sim, esse parceiro estrangeiro no regime preferencial, não sim, é? tanto, Ok, mas nós estamos a promover o conteúdo local. exato. Já tem Uhum. aqueles serviços e bens Específicos específicos para para as empresas empresas angolanas. angolanas. E é neste regime, Uhum. estás a ver, que não se pode pagar em moeda estrangeira. É Estrangeiro. no mesmo Uhum. regime que vai-se cortar, portanto, vai-se cancelar os contratos Exato. consórcios sem haver um documento formal, sem haver nada. O que é que está a acontecer? Então, nós estamos a perder muitos contratos. Ok. Eh, há prestadoras de serviço mesmo ou operadoras decidem não mais fazer tanto Contratos com com as empresas angolanas com exato. receio que não possamos honrar os contratos devido à Uhum. não transferência de valores, não temos divisas ou não podemos receber lá fora e o parceiro estrangeiro poder assumir o O risco, seja risco. técnico, seja financeiro. Exato. Então, o que é que está a acontecer? E é algo que é importante saber, não é? Nós, quando começamos, tanto a defesa de um conteúdo local, na altura pensávamos muito em nós, empresas, não é? Só que hoje é muito mais que nós, empresas, nós, Uhum. empresários, não é? Podermos ter sucesso e podermos dedicar-nos à nossa paixão, que é desenvolver a área econômica do Do país. O país. que é que está a acontecer? O setor, desde 2016 até a data, perdeu 100 mil postos de trabalho. Dos 100 mil postos de trabalho, não é? Acima de 60% são angolanos. São Nacionais. 76 Exato. mil profissionais angolanos qualificados, né? Que do dia para a noite viram-se, portanto, sem emprego, Fora do setor. fora do setor. Né? Muitos estão em casa, outros estão em empregos que nada tem a ver com aquilo, com as suas competências. Exato. Há uma subvalorização, tanto ou um subuso das suas competências no nosso país, na nossa economia. Exato. O que é que nós pensamos? Nós dissemos, epá,
para nós começarmos a voltar a ter os profissionais no setor, precisamos começar a ter cada vez mais contratos. Exato. O nosso pensamento começou a ser este, porque a CEIA recebe muitos pedidos de emprego, Eu imagino. muitas cartas. Estou em casa há 3 anos, estou em Oh. casa há 2 anos. Eu já nem falo dos jovens que acabaram-se de formar. Estes, então, são os que têm menos oportunidades. Exato. Mas existem aqueles quadros angolanos, Com bons experiência. pais, experiência, que os pais investiram. Epá, tem que se ver isso, que é um investimento ao longo de 20 e tal anos, porque tu vais para a primária, a secundária, não é? Faculdade. Exato. Que é um investimento Uhum. e de repente não têm emprego. E então nós estamos a dizer, ok, nós precisamos de não só aumentar os bens e serviços na lista de exclusividade, porque aumentando os bens e serviços na lista de exclusividade, vamos captar uma maior porcentagem, uma maior fatia do bolo do setor, porque hoje é só 2%, nós Exato. queremos 20%, mas 20% não é só porque os empresários só querem enriquecer, é assim que nos dizem. Oh. Não há nenhum problema nós enriquecermos, não há nenhum problema. Mas hoje a nossa maior preocupação é, nós precisamos desses 20%, precisamos de empregar. De empregar. Exato. E a esta taxa, portanto, a este passo de desenvolvimento, os 76 mil quadros angolanos vão continuar a ficar em casa. Em casa. Uhum. Quando nós retiramos 76 mil quadros da economia, tanto do Uhum. mercado de trabalho, Trabalho. no setor petrolífero o impacto é muito maior. Costuma-se dizer que, de uma maneira geral, a sociedade acha que o setor emprega pouco, mas é importante fazer essa análise que um quadro no setor petrolífero ganha muito, muito acima da média do país. Do país. Exato. A média de um salário no setor petrolífero, média, não é abaixo de 2,5 milhões de kwanzas. Portanto, temos uns valores abaixo, mas temos muito mais Exato. acima. Uhum. Portanto, a média do setor é 2,5 estamos a falar de 2 milhões e 500 mil kwanzas Kwanzas. Exato. de Por salário. mês. Por Exato. mês. Tu tiras 76 mil quadros do setor, estás a tirar da economia 7,1 mil milhões de dólares da economia só em salários. Só em salários. Estás a ver qual é o impacto brutal? Brutal. Está a ver? Tirando estes 7,2, como dizem na gíria, bilhões, bis, Uhum. não é? Não é só tirar, não é só estes quadros que estão no desemprego. Os quadros do setor petrolífero têm um padrão de vida alto. Um emprego gerado no setor petrolífero gera 4 empregos. Exato. Motorista, obrigatoriamente. Exatamente. Empregada doméstica, Uhum. babá, tá? E em muitos casos tem Exato. seguranças. Exato. Estás a ver? Exato. Então- Muitos outros, né? Ou seja, só um é para vários empregos Pois. gerados, subempregos gerados. Então agora imagina tirar 76 mil. Uhum. Tá a ver? Vezes pelo menos estes 4 empregos que são gerados por eles Uhum. diretamente. Exato. Os quadros do setor petrolífero consomem muitos serviços. Uhum. Para além de tu pegares, retirares logo automaticamente 4 pessoas do mercado de trabalho, tiras o quadro do setor, mais 4 obrigatoriamente, Exato. não é? Há um leque de serviços que tu também tiras. É o filho que deixa de fazer ginástica, Uhum. que deixa de, saber, de ir, sei lá, jogar basquetebol, fazer natação. Uhum. Não é? O poder, exatamente, os serviços, o poder de compra, enfim, influencia e impacta. Bastante. Hoje tu vês as ruas vazias, não é por nada. Uhum. São 7,2 mil milhões de dólares que saíram da nossa economia, deixaram de girar. Deixou-se de ir aos restaurantes, deixou-se de ir aos cabeleireiros. Uhum. Portanto, isto aqui é um choque sistemático, está a ver? Portanto, tiras um quadro do setor petrolífero, afetas, e depois não é só isso, também a nível do setor imobiliário, por exemplo, muitos quadros que viviam em apartamentos alugados, deixaram de alugar. Exato. Portanto, hoje temos um excesso de apartamentos vazios, foram viver com os pais. E temos a inflação no setor imobiliário, Oh. talvez já mais vista, não é? Está a ver? E então, Nos últimos tempos. é isso, tanto nós dissemos não,
nós temos que reverter este quadro. Exato. Temos que começar a empregar Uhum. os nossos profissionais qualificados que Exato. estão hoje em casa ou ou em empregos que não trazem ao de cima o seu Seu potencial potencial verdadeiro. máximo, exato. Sim. Então, a ceia pretende sair dos 2%, os ínfimos 2%, que é, de alguma forma, o conteúdo local em termos de prestação de serviço e quadros formados no setor petrolífero angolano, para 20%. Sim. Esta meta é para quanto tempo? Quais são as medidas exatas que pretendemos fazer para alcançarmos essa meta e o que é que já está a ser feito hoje? Ok. Portanto, nós temos uma iniciativa que se chama Action for 20%. Ok. É aumentar a participação dos angolanos, das empresas, tanto angolanas no setor, de 2% para 20% até 2027. Ok, uau, estamos a falar de 2 anos. Sim. Uau! É isso, 2 anos. O que não conseguimos fazer em 15 ou Exato. 20, mas temos que pensar alto. Desafiarmos-nos, né? Desafiarmos, sim. Exatamente. E também porque, tal como eu disse, não nos podemos dar ao luxo de ter tantos quadros em casa, não podemos dar ao luxo de continuar a ter quadros a saírem das universidades e não terem Não emprego. terem emprego. Hoje nós temos que pensar assim, portanto, hoje não nos podemos dar ao luxo, portanto, são uma coisa. 20% estamos a falar aqui de 3,6 mil milhões de dólares a voltarem para a nossa Para a economia, economia. que é bastante, que é longe daqueles 7,2 que já perdemos em salários. Exato. Porque paga os salários somos nós. Pois. Então nós precisamos dos contratos para pagar os salários. Então, o que nós estamos a falar é algo irrisório para trazer parte destes quadros. Estes 20% vão nos permitir, pelo menos, trazer aí uns 20 mil quadros de volta para o emprego. Portanto, isso, as pessoas às vezes perguntam, mas por que 20% em 2 anos? Sim, há uma urgência. Haver 20 mil quadros do setor voltarem para o setor, estamos a falar de mais 4 famílias que eles vão contratar e já 4 famílias que vão ter com um rendimento fixo. O impacto e a diferença, pronto, são Sim. obviamente Pois. notórios. E então, o que é que nós estamos a fazer? Lançamos a iniciativa ano passado, tanto na conferência de Oil and Gas, tanto do setor, ações concretas. Ações concretas passa pela continuarmos a interagir com o regulador, estamos a falar da NPG, com as operadoras, estamos a falar da CEPAS, é uma associação que interagimos bastante. Com o Ministério, temos tido várias reuniões com o Ministério no sentido de continuarmos a apelar, a sensibilizar e a pedir medidas concretas. Exato. Nós temos estado a solicitar que exista a metodologia de medição do conteúdo local que está previsto na lei. Portanto, a lei diz que o regulador tem que medir, tem que mostrar os indicadores, Exato. mostrar como é que nós, tanto antes da lei como é que estava e como é que nós estamos. Exato. Esta medição é importante, é chave. Vai dizer o quê? Nós só temos agora por enquanto 2%, mas porquê? Vamos até dizer que todas as empresas neste país não estão capazes. Exato. Ok. O que é necessário para elas serem capacitadas e poderem prestar serviço no setor? Não, se o problema delas, tanto é questões tecnológicas. Por que elas não têm inovação e tecnologia? Por causa de acesso aos parceiros. O que é que nós podemos fazer para ter acesso aos parceiros? Repor os contratos de consórcio, por exemplo. Portanto, a metodologia de medição permite-nos identificar o problema para depois ver a solução. Exato. O que é que nós estamos a fazer? Verificamos que temos um problema de robustez para permitir-nos sermos robustez financeira, para permitir-nos ser mais ousados a nível de participação de concursos no setor. E então fomos falar com a banca. A banca muito bem ouviu-nos e criou produtos, não é, para reforçar a nossa tesouraria. Temos bancos como o Standard Bank, temos bancos como o Banco Sol, que trabalham com a CEIA e desenvolveram produtos para reforçar a nossa tesouraria. Portanto, é uma ação
concreta. Dizer, Exato. ok, hoje temos aqui, para além destes 2 bancos, temos o Petrofund, um fundo criado por uma associada nossa, a Lourdes Caposso, que também é para financiar grandes projetos, Ok. contratos de mobilização, que são mais intensivos a nível de capital. Estamos a falar de 100 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. Portanto, nós fomos buscar soluções financeiras Exato. para permitir uma maior participação das empresas do setor e alterar esta Esta porcentagem porcentagem. de E 20%. aliás, a parte financeira, obviamente, é uma das mais importantes para o Sim. setor. Obviamente, tem a técnica, mas sem o financeiro, talvez as dificuldades e barreiras são maiores. E estes fundos, estas soluções da banca já estão disponíveis. Qualquer empresa, neste momento, que esteja a assistir-nos, pode aplicar e inscrever-se. Qual seria a metodologia? Ou os Portanto, passos, não é, para conseguir então ter esses. sim, estão disponíveis. Eu posso falar pessoalmente do Standard Bank, que é um banco que nós trabalhamos nestas soluções. Eles ouviram-nos durante acho que praticamente um ano, e um dos grandes problemas era a questão das garantias. Eles retiraram as garantias, nós explicamos dos prazos de pagamento de 90 dias. Hoje eles dão-nos acima de 90 dias para podermos pagar. Portanto, Ok. tudo o que nós pusemos como entrave tem as soluções e as empresas, tanto locais, que precisem realmente de um financiamento, seja de curto prazo, médio prazo ou Ou longo longo. prazo, tanto porque existem soluções para os diferentes serviços e tipologias de empresas, porque há as microempresas, as Exato, pequenas sim. e as médias, não é? Exatamente. E tanto eles têm. Mas vou explicar. Há uma semana atrás ou 2, sentámos com o banco. Eles convidaram-me para ir lá e eu fui. Berta, está aqui os produtos. Demoramos um ano para desenvolver os produtos. Estão aqui, mas estamos a ver que a adesão portanto, é mínima. E eu expliquei. Temos 2 problemas atuais. Primeiro, a oportunidade dos contratos estão a diminuir bastante para as empresas angolanas, especialmente depois do cancelamento dos contratos Os consórcios. contratos consórcios. Portanto, várias empresas que tinham contratos bons de 3, 5 anos, que terminaram o ano passado, na renovação disseram, ok, como não podes ter o parceiro técnico, nem coisa, não tem vamos renovar continuidade. contigo. Vamos dizer exclusão. Disseram, a sério, Berta, sim. E a segunda questão, eu falei dos prazos de pagamento. O que acontece? Nós temos um problema de desajuste de prazos entre o pagamento das nossas obrigações fiscais. Estamos a falar aqui do IVA. Maioritariamente. Ter uma empresa, desde o momento que emite uma fatura, obrigatoriamente tem que pagar o IVA em 30 dias. Estamos a falar de um IVA de 14% sobre um valor de uma fatura do setor petrolífero. Exato. Só que os pagamentos que nós recebemos em 90, mas hoje a média é 180 dias. Numa primeira fase, o prestador de serviço ou o fornecedor consegue ir pagando o IVA. Mas conforme há um problema de liquidez, problemas de tesourarias, já não consegue pagar. Já não consegue. O que aconteceu? Hoje nós estamos com empresas, devido ao desajuste nos prazos de pagamento entre um IVA em 30 dias e recebemos uma fatura de pagamento em 90 dias, as empresas estão com dívidas. Dívidas fiscais. O que acontece? Devido a essas dívidas, a AGT não emite a certidão de conformidade tributária. Exato. A antiga certidão não devedora, nem mais. E depois, sem este documento, não se consegue aplicar para os concursos. Para além de nós não podemos participar nos concursos, os bancos não podem fazer empréstimos devido a um aviso do BNDES que não permite que os bancos cedam créditos sem a CCT. Estás a ver? A pescadinha de rabo na boca. Aí, então nós temos estado a falar com o regulador há anos para dizer, alterem esses prazos. O que é que estamos a fazer agora à ceia? Uma vez que a indústria não está a alterar os prazos de pagamento, vamos falar com a GT, no sentido de sensibilizar a GT para alterar os prazos de pagamento do IVA. Nós até no passado, as empresas, como medida, decidiram, ok, de vez de emitirmos a fatura que vem de um software aprovado pela AGT,
vamos emitir uma fatura provisória, uma fatura pro forma, e quando fizerem-nos o pagamento, não é, do serviço, ok. emitimos a fatura Final, que final depois tem os 30 dias para para se fazer o pagamento do porque IVA. já temos o pagamento. Só Pois. que a indústria considera uma fatura, nós dizemos que não é boa para pagamento. Ok. Se tu não tens a fatura original, final, eles recebem a fatura, estamos a falar de maneira geral, Uhum. não é? Seja operador ou prestador de serviço, recebe a fatura e fica de lado, Ok. porque não está conforme. É uma fatura que não é boa Que para não é, pagamento. ou seja, Então, eles só contam os 90 dias para pagamento após a recepção da fatura, é, que tem que ser a final final. e que depois vai levar os tais 90 dias, ou 120 ou 180 para pagamento. Sim, é isso. Exato. E então, sim, temos trabalhado com os bancos. Uhum. A banca hoje está muito mais sensível Hum. à necessidade de apoiar Uhum. o empresariado nacional, está bastante Uhum. sensível a isso. Só que são estes obstáculos, este ambiente de negócio que o setor tem, e eu costumo dizer que é um setor que não é regulado, é adverso, é difícil, não é justo, tá a ver? Por causa destas pequenas coisas, tanto nós precisamos de ter, e tanto eu posso, tanto faço esta crítica construtiva, mas também depois nós estamos sempre a falar com os diferentes stakeholders. Nós Exato. falamos muito e somos colegas. Uhum. Muitos deles nós partilhamos carteiras na universidade. Nós somos todos um produto do programa do Estado, tanto de desenvolvimento de quadros qualificados. Então, muitos Já. tivemos juntos Uhum. no exterior do país, como As saudades, né? bolseiros, não é? Fiz carreira na Sona Angola, tive 15, 16 anos na Sona Angola. Uhum. Portanto, é a nossa segunda família, como se diz. Uhum. E sentamos todos e falamos, e eu digo sempre que há necessidade de nós termos tanto nós desde o início, desde o momento quando estávamos a desenhar a lei, que devíamos ter um órgão independente, um órgão que tem esta visão holística do setor e vai vendo estes pequenos obstáculos, esses entraves. São pequenos obstáculos, mas com grande impacto no Exato. desenvolvimento do setor, grande impacto no desenvolvimento da economia, grande impacto não só nas empresas, como no capital humano, não só a nível de empregabilidade, mas desenvolvimento do capital humano. Capital humano, exato. Mas, felizmente nem tudo são más notícias, né? Para quem nos ouve lá de casa, existe ainda futuro para o conteúdo local e, aliás, existem bons exemplos no próprio setor, não é? Temos empresas que, mesmo diante de todas essas dificuldades e barreiras, enfim, conseguiram, de alguma forma, prosperar, continuando a fazer o seu trabalho e a receberem merecidamente pelo trabalho que fazem. A Berta conseguia dar-nos aqui alguns exemplos de empresas que de facto têm sobrevivido a esta maré, digamos assim, não Olha, tão favorável para o conteúdo e é local. aquilo que nós fazemos questão de partilhar narrativas positivas, porque se nós continuarmos nesta caminhada de promoção do conteúdo local, é porque não só acreditamos no potencial, mas como vivenciamos histórias bonitas de superação que contra todos os obstáculos superaram, e temos várias. Nós temos uma empresa que, para se capitalizar, começou primeiro por fornecer bebidas, não é? Ok. Comprava bebidas, ia nos armazéns, os diretores gerais iam, tanto uma questão de liquidez, porque nós angolanos somos muito criativos. Muito criativos, da Nós inovação dissemos, realmente. ok, o objetivo é o setor. O setor é um setor de capital intensivo. Precisamos de quê? De liquidez. O que é que nos dá liquidez? É fornecimento de bebidas. Olha, assim, na altura Exato. de 2009, 10, a economia estava no auge. Não é? Exato. E eles pegavam, iam aos armazéns, compravam, entregavam, na altura forneciam companhias aéreas e depois pegavam e iam investir. No espaço de 2 anos começaram a operar as operações na plataforma de uma empresa estrangeira. Todo o capital humano, eles é que recrutaram, Ok. não é, através de parcerias com empresas estrangeiras, recrutaram ao nível do mundo inteiro e traziam, assinaram este contrato com esta empresa americana e geriam todo o pessoal da empresa americana
na plataforma, desde o diretor de operações, os engenheiros. Queridos. É um caso de sucesso top. Uau. Temos este caso, temos casos, depois eu vou começar a dizer os nomes, não é? Sim. Temos o caso tanto de uma mulher que começou na jardinagem, mais uma vez, portanto, ela começou na jardinagem, é que nós começamos, muitas das nossas empresas viram o potencial no setor, foram arranjar as condições para poderem de maneira firme e sustentável Prestar prestarem o esse serviço. serviço, sim. Então temos esta empresa liderada por uma mulher que eu admiro bastante. Começou a fornecimento de serviços de jardinagem e a oportunidade veio quando começou a prestar para os diferentes gestores estrangeiros de uma petrolífera num condomínio. Ok. Depois, o diretor-geral desta empresa estrangeira, não é? Gostou muito do serviço de jardinagem, diz: Ok, vocês também não têm os motoristas? Começou a fornecer os motoristas. Ok. E o que eu acho interessante na abordagem dela, porque ela conta-me isso, né? Os motoristas começaram a ouvir as conversas Ok. e começaram a dizer, a ouvir, começaram a entender as necessidades daquela operadora. Exato. E então, e diziam nela, ok, olha, eles não estão a conseguir comprar isto, não estão a conseguir comprar aquilo, o fornecimento. Ah, é? Ok. Fala ainda. Epá, nós hoje temos tanto. Eu admiro muito nós, angolanos e africanos, de uma maneira geral, porque faz parte é um aspecto bom nosso, este lado social, este lado de gostarmos de conversar. E parece Exato. ser de tudo ou nada, mas é Exato. lá que nós vemos as oportunidades. Exato. A entreajuda é muito forte. É isso. Então, fala com o pessoal das operações que tu conduzes para ver, por norma, onde é que eles compram esse material. Exato. Então, começaram a pegar e a resolver os problemas daquela operadora. Né? Primeiro eram problemas de serviços básicos, Exato. depois fornecimento de peças. Ok. Hoje é uma grande empresa, não é? Que manteve o mesmo nome de jardinagem que começou e já está nas plataformas, está em offshore a prestar Uau. serviço, a limpar tanques. Grande parte dos quadros desta empresa angolana, não é? E estou aqui a falar da Lua Jardim. Ok. Foram miúdos, começaram a lavar carros. Conforme eles foram crescendo, a empresa em si, a Manuela Cardoso foi investindo nos miúdos. Epá, vai fazer formação aqui, vai fazer formação em densidade, em soldadura, vai fazer formação não sei o que mais. Conforme as cidades, ela foi investindo tanto nos jovens que na altura nem sonhavam entrar no setor petrolífero. Isto é a beleza do conteúdo local. Exato. Nós, empresas, é que sabemos tanto o que é que nós temos a nível de potencial, porque lidamos no dia a dia e investimos nestes quadros. Por nós, as empresas estrangeiras já querem os quadros completos, né? Feitos, já prontos. É isso, e nós não, nós claro que também queremos estes quadros na indústria do país, claro, porque cada função tem a sua especificação a nível de competências técnicas e pessoais, Exato. mas há aqueles quadros que nós olhamos e dizemos, tem potencial. Para. E Exato. investirmos, temos a paciência de investirmos durante 2 anos, coisa. E foi isso. Investiu, e não só a Lua Jardim, nós temos a TechCep, temos a IES, temos a Caeso, temos a MMO, nós temos estou a ver agora a Cavisa também a fazer um cortamento abismal de mais de 30 quadros angolanos, muito mais. E temos aqui várias empresas, a Cimel, que têm toda esta história de superação. Todas as histórias das empresas angolanas são assim. Começam, não é? Vêm a oportunidade no setor, vão arranjar as condições a nível de robustez financeira ou de oportunidades, conexões para entrar no setor e prestam serviços. Muitos já estão a prestar há 10, 15 anos, estão no setor há uns há 20 anos, nunca tiveram um relatório. Nós na CEIA estávamos o ano passado com 84 empresas, este ano começamos com 60 e tal, 20 empresas declararam mesmo falência, fecharam, ficamos muito tristes.
Mas nos 4, 5 anos de existência, nós não temos um único relatório de não performance no setor. Ok. Não existe. Nós, estás a ver? Não temos. E é o que eu peço sempre ao setor. Ok, as empresas angolanas não têm capacidade. Dê-nos evidências para nós, não para argumentar, mas para nós podemos trabalhar, Exato. E melhorar. melhorar, Exato. para Sim. podermos realmente prestar. Mas isto não acontece. Eu falo Exato. com as empresas. Sim. Alguém aqui está com um relatório de má performance, houve nova entrega disto, e sempre que não existe, há um atraso, por exemplo, no fornecimento de um bem, são questões estruturais do país, que até as próprias empresas operadoras ou prestadoras de serviços estrangeiras também passam por Também isso. passam, exato. São Passam dificuldades de qualquer empresa, não é é? isso, Exato. mas então Uhum. sim, temos muitos casos de sucesso Exato. no país. Temos hoje já empresas que, devido a não estarem a encontrar oportunidades em Angola, estão Uhum. a aventurar-se na Namíbia. Uhum. A Namíbia aprovou uma lei de conteúdo local e hoje existe muita abertura. Eles estão a fazer parcerias com os locais de lá. Não estão a ir lá eles dizer, ok, agora nós somos estrangeiros e vamos fazer o mesmo que fazem em Angola. Não. Exato, não. Estão Ok. em parceria para eles poderem transferir o conhecimento que eles adquiriram do setor ao longo destes últimos Uhum. anos e passar E passar aos nossos adiante. irmãos Exato. da Namíbia. Como nós sabemos, e já temos vindo aqui sempre a falar nos nossos episódios, que a mulher, a força de trabalho feminina é ainda menor, não é? No setor petrolífero, que é dominado por homens. Qual é o papel e a contribuição das mulheres para o conteúdo local? Falando-nos agora da empresa Lua Jardim, que é conduzida por uma mulher. Sim. Existe abertura para a participação, para a contribuição das mulheres e de alguma forma tentarem encurtar esse gap que existe? Eu amo números. Eu, como eu disse, tanto a minha base é finanças, eu Exato. amo números. Então, para mim, os números contam uma história. E é por isso que falo de metodologia de medição de conteúdo local, evidências, provas, estatísticas, números, porque são importantes. Então, a nível do setor petrolífero, nós temos uma participação de apenas 22%, pelo menos o último estudo feito no setor, estamos a falar 2020, 2021, portanto, até por acaso foi um estudo feito pela a minha empresa de consultoria, foi solicitado pelo Masfam, então fizemos esse estudo em 2020 e a participação de mulheres no setor era apenas de 22%. E conforme tu vais subindo tanto nas diferentes hierarquias, conforme vais olhando para as diferentes hierarquias, tu notas que as mulheres vão desaparecendo. No setor petrolífero, a nível de empresas angolanas, não temos nenhuma mulher como presidente do conselho de administração. Ok. Agora, Das operadoras, no sim, caso? operadoras. Ok. Hoje já temos estrangeiras, e é bom. Mulheres, né? O que é bom, porque traz uma outra dinâmica para o setor. E então, mas a nível de mulheres angolanas, não temos. Exato. A participação de mulheres a nível do setor, de maneira geral, a nível de participação em conselhos de administração, é de 9%. Se olharmos para a participação de mulheres em áreas técnicas, estamos a falar de engenharias, não é? A participação das mulheres angolanas, das mulheres no geral, tanto angolana como estrangeira, é de apenas 8%. E então, o que é que acontece? Nós temos um programa, uma iniciativa que chama-se Action for Her. E onde está, nesta iniciativa, temos o programa ASEA Ubuntu. Há 2 anos atrás, eu me perguntava, ok, mas a participação tanto de mulheres nas áreas técnicas é só de 8%. Qual é a razão? Não temos um pool suficiente, não é? De mulheres formadas nessa área para ingressar no setor? Ninguém me podia responder. Ninguém me conseguia responder, porque pronto, não é a minha área, engenharias. Mas fez-me confusão, só 8% na área de engenharia, que é mais grave do que tudo o resto, porque uma parte de nós estamos em áreas Suporte, exato, administrativas. Tanto.
E então eu fui falar com eu e a minha equipa, portanto, a Uhum. CEIA, nós temos uma equipa, a CEIA Ubuntu, não é? E fomos falar com as universidades e institutos e perguntamos se qual é a percentagem de mulheres a licenciarem-se, a terminarem os seus cursos técnicos. E eles explicam que não, nós temos, na mesma proporção que temos de homens, temos em mulheres a terminarem Eu sei. o cursos nessas especialidades. Academicamente está no mesmo nível. Está Não no há, mesmo nível. não há diferença, grande Sim, diferença. e se nós olharmos até de maneira geral, tipo, em todas as áreas, não é? Há um estudo da Universidade Católica de 2019 ou 18, em que eles apontam que temos mais mulheres a terminar o ensino superior do que homens, Do que porque os homens. homens começam, mas não terminam. Ok. Começam e não Sim. terminam, e não terminam por questões culturais. Muitos deles são, tanto os que têm que começar a trabalhar mais cedo e não conseguem conciliar. Mas no caso das mulheres também estão a trabalhar e a terminar, mas pronto. Temos mais mulheres no país a terminar o ensino superior que homens. Ok. E até nós falamos isso no estudo. Nós 3 em 10 mulheres terminam o ensino superior contra 1 em 10 homens. Ok. Contudo, no mercado de trabalho, 3 em 10 homens são gestores contra 1 em 10 mulheres. Oh, uau. Yes. E depois, o que acontece? Grande parte, este estudo mostrou que grande parte dos gestores no país apenas têm frequência universitária. Tá a ver? Então, nós estamos a jogar, tanto a equipa inicial, 11, vamos te dizer que, não vamos tirar a questão de homens e mulheres, vamos dizer a nível só acadêmico, Ok. simplesmente acadêmico. Sim. Tanto os 11 iniciais, os principais, estão no banco e estamos a jogar com os suplentes. Foi os suplentes. Está a ver? Pronto. Então, mas voltando à questão acadêmica Exato. e a questão de formação das mulheres nas áreas técnicas. Então, falamos com eles, não, Berta, nós temos um número grande de mulheres, de jovens mulheres, a terminarem os cursos nestas áreas. E eu disse, ok, então qual é a questão? E eles explicaram-nos que é a falta de oportunidade. Tipo um Instituto Nacional de Petróleos que tem convênios com operadoras e prestadoras de serviços, eles vão para lá, mas recrutam apenas homens. Ok. Então nós decidimos lançar o programa ACEIA Ubuntu, que é um programa de estágios profissionais para dar a oportunidade das mulheres entrarem no setor, que é o primeiro objetivo. Segundo, transformar esta oportunidade em empregabilidade, porque são programas de estágios profissionais. Então nós esperamos que, depois de elas estarem expostas e os empregadores, as empresas, verem o potencial delas empregarem. Empregarem, sim. E então lançamos o primeiro programa em 2023, piloto, apenas com 13 mulheres. Das 13, houve aí uma desistência, uma ou duas, e acabamos por ficar, acho, com 11 ou 10. Das 10, tanto não, houve desistência de duas, ficamos com 11, tanto deste número, 7 foram integradas logo. Das empresas. Nas Estavam a empresas. fazer o estágio. Estavam a fazer estágio. Ok. E o feedback que nós recebemos dos coordenadores de estágios, dos diretores de operações, todos homens, né? Porque eram mulheres Exato. que estavam a coordenar os estágios, né? Porque ser uma indústria predominantemente de homens, os coordenadores de estágios eram homens, né? E os diretores de operações são Maioritariamente homens. Sim. E então o feedback foi positivo, eles disseram. Foi excelente a experiência de trabalhar com mulheres. Elas são muito mais diligentes, prestam atenção a detalhes, chegam a horas, não é? São as primeiras a chegar, as últimas a sair. Não temos problemas comportamentais, porque com os homens, mas não quer dizer que é generalizar. Estou a Exato. falar Se da foi experiência, específico da experiência. da experiência sim, deles, claro. né? Ainda aquela questão do alfa, O ego masculino. entre homens. E então eles amaram a experiência e disseram, por favor, continuem com esse programa, tragam mais mulheres Exato. para a indústria. Então no ano passado, em 2024, o ano começou, eu disse, nós vamos lançar a segunda edição e vagas para 200 jovens mulheres. Uau, saímos de 13
para 200 mulheres. Isto é que é ação, Então, isto é que é action. é isso mesmo. Action for her. E eu, para eu garantir que eu não voltava atrás nesta meta, que a nossa equipa maravilhosa da CEO Ubuntu não voltasse atrás dessa meta, eu decidi falar em comunicado de imprensa. Ok. Disse, vamos lançar 200. E o lançamento foi no Angola Oil and Gas Week. Foi Sim, ali o tá lançamento. vendo? E Ok. então nós pegamos, dissemos, ok, vamos, Uhum. e fomos falando com as empresas. Estamos a falar com as empresas e dissemos, ok, nós precisamos de vagas para Uhum. as nossas futuras engenheiras do setor. E as empresas começaram a dizer, ok, podemos receber, mas nós estamos com problemas de liquidez, não temos previsibilidade de pagamentos. Então, e como os estágios obrigatoriamente são remunerados, porque nós Remunerados. precisamos, nós sabemos da condição do país, dos pais Exato. e Das por aí adiante, famílias. das famílias, então, pelo menos nós queremos que elas tenham um valor não só para apanhar tanto transporte, né, para comer e terem um pocket money, terem um Exato. dinheirinho. Então, sempre fizemos questão que os estágios fossem remunerados. E as empresas disseram, ok, sim, temos a vaga, mas esta questão da nossa tesouraria, que eu já falei logo no início, não é? Nossa conversa, nós temos, esperem, vamos arranjar uma solução. Fomos bater à porta do INEFOP. INEFOP, nós temos este programa, este ano queremos lançar vagas para 200 jovens universitárias. Como é que podemos fazer isto acontecer? E então estava na forja o fundo de emprego, até Ok. foi lançado até, Uhum. e eles disseram, ok, nós vamos usar o fundo de emprego, que foi mesmo criado para estas situações. Então fechamos o memorando com o INEFOP, Oh, uau. e também faz parte do objetivo deles, a nível de empregabilidade, a promoção do programa de estágios como oportunidades. Isso, Exato. olha, perfeito. Assinamos e então chegamos ao pé das empresas e dissemos, olha, agora nós demos apenas as vagas e nós vamos remunerar. E Certo. então fomos trabalhar a primeira edição trabalhamos apenas com duas instituições, o Ok. ISPETEC e o Instituto Nacional de Petróleo. Petróleos. Esta segunda edição decidimos, não, vamos alargar. Então decidimos envolver mais empresas, Ok. mais Instituições académicas, sim. mais 2 ou 3, não é? A católica, a metodista, pois, e decidimos trabalhar com o Ministério também dos Petróleos, o Mirimpet, porque eles recebem muitos pedidos de jovens que Exato. voltam. E então identificamos 315 jovens universitárias com média acima de 14 valores, porque Ok. isto é um programa de excelência. Exato. Se na minha casa eu não deixo que as minhas filhas tenham notas abaixo de 14, porque é negativa, lá em casa Lá em casa é negativa. negativa. Ok. Então eu disse, não, este programa, não é? Porque até estamos a falar de oportunidades para converter em empregabilidade e garantir que mude-se a narrativa em relação às mulheres na áreas técnicas, temos que trazer as melhores. Então vamos simplesmente identificar jovens que têm uma médias acima de 14 valores. Ok. Será vai ser difícil, não vamos conseguir encontrar? Olha, encontramos 315, quer dizer, as instituições é que deram, nós Exato, pedimos, eles é que sim. deram-nos, explicamos o perfil, as áreas, a média, e enviamos, ficamos perplexos quando recebemos 315. Uau. E depois tu vais ouvir as histórias lindas, top, histórias de mulheres de resiliência, jovens mulheres, umas que vivem no Sumbo, nas províncias, ou se vivem na província e que sempre o sonho, tem uma de Cabinda, sempre o sonho foi que ela fica a ver as plataformas lá Oh, fundo, imagino. e cresceu com o sonho de um dia trabalhar numa Trabalhar. plataforma. Ela nem fazia ideia de que era preciso ser engenheira. Então ela Exato. pergunta, mas eu para estar ali naquela plataforma, o que é que eu preciso? Precisas de um curso. Curso em quê? Em engenharia. Ok, onde é que eu tiro esse curso? Atualmente sou lá mesmo, ou no no Instituto Nacional de Petróleos, que é no Sul, Do não é? Sul, sim. Ou em Luanda. É? Então falou com tios ao longo dos anos, lá conseguiu que viesse para cá para ficar na casa de um familiar. Mesmo na casa de um familiar, não vale a pena esses cursos. Ela explica que ouviu toda hora que não. As dificuldades começaram em casa É mesmo. isso, mas é isso mesmo, portanto é algo cultural. Cultural. A nossa Exato. cultura, mas não é só angolana, vou Sim. dizer. Não, é generalizada, Exato, na verdade, sim, é que estes cursos são maioritariamente para homens. Homens. Exato. E então, imagina só, todas elas têm uma história similar. Para contar, A exato. contar que Sim. não. Um curso inteiro dos familiares, apenas um ou dois É que apoiaram. apoiaram. Dentro da sala, o bullying,
todas elas falam do bullying na sala. Que sofrem dos colegas Os homens. colegas homens. E talvez também de algumas colegas, mulheres que estão em outros cursos, Olha, né? também Talvez acontece. algumas já E, foram dizendo. e depois então, e as que conseguiram chegar, primeiro só conseguir, o facto de concluírem já é uma Já é vitória. uma vitória. Que é mesmo Exato. contra tudo e todos, de maneira geral, né? Exato. E então ficamos abismados com as 315. E depois deixa-me contar-te como é que é tão difícil, de uma maneira geral, tentar mudar as coisas. Então tivemos essa ação concreta, 315, muito bem. E algumas das jovens, os seus cursos são em soldadura. Ok. Portanto, são áreas que são necessárias, né? Portanto, soldadura. Exato. Só que nós temos uma lei, estás a ver? Que proíbe as mulheres de exercerem certas profissões. Certas profissões, devido aos riscos. Sim. E uma delas é de soldadura. E eu disse, não. Eu comecei a receber, porque as empresas começaram a dizer, mesmo o Instituto Nacional de Petróleo começou a dizer, Berta, porque nós trabalhamos com o Instituto Nacional de Petróleo, não, as empresas estão a ligar porque não, as jovens X não pode exercer esta função porque é uma profissão que proíbe. Eu disse, é impossível. Eles disseram, sim, temos uma lei. Mas a lei de quando? É de 1980 ou 70? De quando é que essa lei? Não. É recente, 2017. Quem é que teve a ideia em 2017? Uau. Não é? Definir, mas depois tu olhas para a lei e é um número de profissões. De profissões, mas que impedem diretamente as mulheres. De exercerem. E eu disse, Uau. ok, aqui é uma desconexão tão grande. Por que estão a permitir que estas jovens formem-se em áreas que não vão poder exercer no país? Exato. Ou nós adotamos uma estratégia de que vamos formar para exportar, ou então não formamos, porque não faz sentido. Hoje, uma das ações que nós estamos a trabalhar é essa, rever esta lei, Ok. para permitir a entrada, não é? De jovens mulheres. Capazes, interessadas. E depois o Certo. Instituto Nacional de Petróleos trouxe à luz um caso interessante. Costuma haver todos os anos um concurso de soldadura, Ok. em que os que ficam no top, sei lá, 10, são cortados diretamente para estas grandes empresas. É o sonho de todos os jovens. O ano passado, no concurso do ano passado, ficou no top 3 uma jovem. Deste concurso, os 3 foram para o exterior do país. No exterior do país também participaram, ganharam, tiveram bastante posicionados. Quando voltam, a jovem, já a partir do exterior, foi recrutada para uma empresa. Aqui. Ela começou muito bem e depois de estar já lá, é que a empresa diz, olha, nós estamos com esse problema, a área laboral, informou-nos que ela não pôde exercer em Angola esta função. Pôde nos outros países, mas em Angola... E teve de ser dispensada. Olha, quis que eu diga a verdade, nós falámos sobre isso, temos estado a debater este caso, falámos com o INEFOP, temos estado a falar com várias áreas. Na altura, uma vez que eu estava envolvida diretamente neste processo, depois ficaram eles a resolverem, não é? Ainda estava na empresa. A empresa ainda estava a considerar em contratar. Hoje, por acaso, não sei como é que ficou este tema. Mas, para dizer o quê? Primeiro, o número de 8% na indústria em áreas técnicas mulheres também tem a ver com a questão da oportunidade. Então, nós estamos a criar, através do programa Sei Ubuntu, criar oportunidades para elas e tem tido um sucesso. Depois temos as questões das leis, que é outra questão que limita em áreas técnicas, Exato. em algumas áreas. E depois, um outro obstáculo para este número ínfimo, que nós também vamos aprendendo com o tempo, são as condições no local de trabalho, que faz com que muitas mulheres acabam por desistir. Portanto, hoje, a terceira edição do Acei Ubuntu é muito olhada, é muito focada na criação de condições no mercado de trabalho para que as mulheres possam permanecer. Exato. Ou seja, a luta já não tem sido ingressar no setor, mas principalmente também permanecer. É isso. O que tem sido um desafio. O que acontece? Comecei a ver um número de desistência alto. Eu disse, mas eu não estou a entender, por que está a desistir? Então, conforme nós fomos ouvindo as histórias,
fomos verificando que primeiro diziam, tá, viram, as mulheres dão-nos a oportunidade, desistem. Não, a questão não é essa. Condições mesmo a nível de para quem vai para a plataforma, não é todas, não podemos generalizar, não é? Mas há a questão da privacidade, de condições para mulheres Para a mulher, específicas, porque exato. estes navios, as plataformas foram construídas por homens a pensar em homens. Exato. Sim. Estás a ver? E são as coisas básicas, a casa de Básicas, banho, tudo, dividir alojamento. Exato. são coisas que fazem Que, com que impactam, que impactam e exatamente. torna-se difícil Sim. ficar. E Uhum. então depois também a questão cultural, temos muitas mulheres que fazem os 28, mas quando o marido está cá, já tem a família a dizer, tá a ver? A A desincentivar. desativar. E então nós estamos a trabalhar, tanto que na segunda edição do ACE Ubuntu convidamos um homem para falar da experiência em primeira pessoa, não é? De como é que é ter uma familiar a fazer 28, é possível, não é? Nós temos, ele explicou, portanto, no caso, a pessoa que esteve no painel veio falar não só em nome do marido, que é sobrinho dele, como ele, que é tio da jovem que faz os 28, e a explicar que é preciso uma vila para fazer isso acontecer. Nós temos que dar a oportunidade das mulheres poderem concretizar os seus sonhos. Exato. Não podemos ser os egoístas o suficiente a dizer, ok, não, não fica bem uma mulher fazer 28, Fazer isto aqui, 28, exato. tem que haver a confiança, tem que haver os princípios cristãos, Exato. tudo, e como família chegamos a um acordo, dizer, ok, vai e onde tu estiveres, tu vais estar, nós aqui Exato. vamos estar bem. Tem uma equipa de apoio atrás. Isso é Exato, chave. isso é a chave, tá a verdade. ver, então? E como estamos no mês da mulher mesmo, acho que é uma mensagem importante que a Berta deixa aqui. Realmente este apoio, né, que é realmente necessário e que faz toda a diferença, não apenas na vida da mulher, né, mas na vida de toda uma sociedade, porque a maior parte da sociedade são mulheres e a outra parte são filhos delas, como dizem. Então, acho que ajudando e apoiando uma mulher, estamos a apoiar uma nação. Podíamos estar aqui a falar, Berta, durante muito mais tempo. Acho que vamos ter uma parte 2 para esta nossa conversa, porque tem ainda muitos pontos para se dizer. O conteúdo local, enfim, é um mundo, existe muita coisa por se fazer, não apenas o que já existe em Angola, mas o que é que outras culturas têm feito a nível do nosso continente, como a Nigéria, que é referência no conteúdo local do setor petrolífero, assim como outros países, mas infelizmente o nosso tempo está a ficar já muito curto. Mas antes de terminar, eu queria que a Berta terminasse com a sua visão do futuro. Onde é que vê o conteúdo local angolano no futuro e qual é o legado que pensa deixar na ceia, enquanto mulher do setor petrolífero? Ok, excelente questão. O legado que eu espero deixar é, portanto, primeiro, nós termos um setor petrolífero que seja realmente representativo do potencial da nossa sociedade. Tanto, e este potencial, estamos a falar a nível de jovens que podem ingressar no setor, trazer tecnologia e inovação, porque nós precisamos deste equilíbrio da inovação e a experiência é fundamental. Nós temos cada vez os jovens a entrarem cada vez mais tarde no setor petrolífero. Hoje a média de entrada no setor petrolífero é de 29, 30 anos, que é bastante tarde. Precisamos dos jovens, queremos jovens a entrarem. Então nós estamos a trabalhar atualmente num repositório de talentos, onde nós vamos pôr tudo que é jovem, que formou-se neste país, homem, mulher, neste repositório para se ter acesso, ter-se visibilidade do talento que temos no país. Queremos um setor mais diversificado a nível do género. É importante toda uma pessoa, angolanas que se formaram e querem exercer tanto uma função, terem essa oportunidade. Não devem ser retiradas esta oportunidade por uma questão de género. Então queremos que exista um setor mais diversificado a nível de género. Depois, nós olhando para a questão de capital humano, vamos olhar para as empresas.
Sim, o que nós queremos é mesmo atingir 20% no mínimo, porque o ideal devia ser até 30, 40, 50, tal como disseste na Nigéria, que são um país de referência. Por que é que nós precisamos? Precisamos porque hoje há uma escassez de empregos no mundo, a nível global. Precisamos ter cada vez mais empresas, não é? A criarem uma economia robusta no nosso país para podermos criar empregos. Estas mesmas empresas é que vão investir no talento dos nossos jovens, na tecnologia, na inovação, para nós podermos começar depois, no futuro, a exportar quadros e empresas, não é? Para outras regiões, outras economias. Portanto, o futuro que eu tenho para Angola, um país que tem a história que nós temos, não é? Que vamos fazer agora 50 anos de independência e nós fizemos muito em 50. Eu sei que podíamos ter feito mais, talvez, não é? Mas eu, como vivi grande parte da minha vida fora, eu tento buscar referências de países que fizeram o que nós fizemos em 50 anos, não encontro. Vejo que os países fizeram em 200 anos, 300 anos, 400 anos. Então, nós estamos de parabéns por aquilo que fizemos. Vamos fazer mais ainda. E como é que vamos fazer? Hoje, a única certeza que nós temos é do setor petrolífero, um setor que gera 18 mil milhões de dólares. Vamos canalizar, vamos reter esse valor no nosso país, não vamos deixar de sair. Nós tivemos há pouco tempo o Fórum Econômico de Davos. E o que é que se falava muito? Reter talentos na Europa, não deixar as poupanças. Até diziam assim, não vamos deixar os talentos e as poupanças saírem da Europa, irem para outras regiões. Então nós não podemos deixar, tá a ver, este recurso financeiro sair do país. Vamos fazer um esforço para o manter aqui, para que haja um desenvolvimento concreto do nosso país. E o legado que a Berta pretende deixar? Olha, O que bem que quero que as pessoas lembrem isso. quero que se lembrem-se de mim como uma mulher que lutou pela inclusão econômica e do género no país. Porque esta inclusão é importante. Eu tenho filhas, tenho 3 filhas. Daqui a uns 8 anos, que elas vão começar-se a formar, eu quero que elas encontrem pelo menos uma plataforma que as permita, tá a ver, realizar os seus sonhos. Então eu quero ser lembrada pela inclusão econômica e do género no país. Uau! Vai ser sim, com certeza. Está a fazer um belíssimo trabalho. Obrigada. Na CEIA temos visto, obviamente, o esforço e o trabalho que tem desempenhado. Pode contar connosco, a nossa plataforma. Sim. O facto de estar aqui já mostra essa abertura que tem e que pretende que se saiba sobre a CEIA. Então, muito obrigada, Berta, mais uma vez, por teres estado aqui connosco. Eu tenho certeza que vamos conversar mais vezes. E para os nossos convidados lá de casa, muito obrigada por estarem aí, pelo feedback que temos recebido, tem sido muito positivo, mais do que estávamos à espera. Pedimos que continuem aqui conosco, a seguirem as nossas páginas, subscrevam no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, mandem mensagem, comentários, quem gostariam de ver mais aqui no nosso programa, que talvez na próxima conversa seja alguém que vocês indicarem. Então, obrigada, mantenham-se desse lado e até ao próximo episódio. Até lá.